Olá, crianças, graça e paz, tudo bem com vocês? Coisa boa, olá, famílias, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto infantil. Vamos adorar a Deus. Neste momento, a gente vai iniciar orando, tá? Então, feche seus olhinhos, organize seu corpo para que possamos orar. Senhor que estás no céu, obrigada por cada criança e cada família que aqui está. Senhor, obrigada porque Tu és um Deus maravilhoso, porque Tu enviaste Teu Espírito Santo para que esteja aqui ao nosso lado conosco. Te pedimos que continue nos abençoando cada família e que possamos cada vez mais entender melhor a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E olha, a palavra de Deus, ela nos diz, lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quem quiser conferir, Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, com esta palavra que tem tudo a ver com o culto de hoje, né? O justo viverá pela fé, isso está na palavra de Deus, iniciamos o nosso culto. Convido você agora a louvar a Deus, porque Deus se agrada quando a gente louva a Ele. Então, vamos agora louvar a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda há que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda há que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Eu disse nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda há que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda há que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Eu disse nada temerei, nada temerei, nada temerei. Amém. Ainda falando em louvor, a Bíblia diz lá no Salmo 9, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Senhor, quero dar-te graça de todo o meu coração e falar de todas as suas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, vamos cantar louvores a Deus, mas de todo o nosso coração. Não fique aí apenas repetindo o que a música está dizendo, falando de qualquer jeito. Não, procure pensar em Deus, dedicar a Deus cada palavra da música. Louve a Deus com o seu corpo também. Aproveite esse momento para, de coração, dizer essas palavras de louvor ao nosso Deus.
da reforma. Vamos falar de reforma, mas não é uma reforma como a gente conhece, reforma de parede, reforma de ambiente. Não, é outro tipo de reforma. Para falar desse tipo de reforma que eu estou falando, para falar dessa reforma, a gente vai precisar falar a respeito de um homem chamado Martinho Lutero. Vou colocar aqui. Um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um homem que viveu há muito tempo atrás. Essa história que tia Érica vai contar para vocês é uma história muito antiga. Então, Martinho Lutero, ele era um monge. Monge é aquele que vive em um mosteiro e vive para a fé, vive para a religião. Então, mosteiro era um lugar onde as pessoas viviam para estudar, para aprender mais sobre a religião católica. E Martinho Lutero vivia no monte. Ele, inclusive, virou doutor em teologia. Teologia é a ciência que estuda as religiões, estuda a Bíblia. Mas acontecia uma coisa muito interessante na vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele sempre se dedicava à igreja, à meditação, à oração, mas ele tinha muitas perguntas dentro dele. Dentro do coração de Martinho Lutero, tinha muita coisa que ele não entendia. Então, ele vivia em um conflito. Porque ele pensava assim: eu faço tanta coisa para agradar a Deus, mas eu morro de medo de Deus. Eu acho que Deus é um Deus que castiga. Eu acho que Deus, ele é um Deus autoritário. Tem tantas respostas que eu queria ter. E Martinho Lutero aprendeu lá no mosteiro que ele vivia que Deus, ele era um Deus que castigava, que Deus era um Deus que precisava a gente fazer coisas para chegar até ele. Então, tudo isso era ensinado na igreja daquela época. Era ensinado que a gente precisava ter, dinheiro para poder chegar ao céu. Então, isso era dito lá na igreja, que a gente precisava ter dinheiro para comprar a nossa salvação. Que se a gente não desse o dinheiro para a igreja, a gente não ia ser salvo. Então, isso era chamado de indulgência. Vendiam um pedacinho no céu. Outra coisa, eles diziam que para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados, a gente precisava fazer coisas do tipo subir escadas muito altas, andar sem o sapato no lugar no chão quente. A gente precisava fazer assim com uma corda para se machucar. Então, tinham várias coisas que eles diziam que a gente tinha que fazer para poder entrar no céu, para poder Deus perdoar a gente. E Martinho Lutero vivia se perguntando se isso era certo. Mas, naquela época, não era todo mundo que tinha a Bíblia na mão. Não era. A Bíblia era um livro que só quem poderia ler a Bíblia eram os sacerdotes, as pessoas que faziam parte da igreja. Como Martinho Lutero, ele era monge, que fazia parte da igreja. Então, ele decidiu ler a Bíblia. Então, Martinho Lutero, pegou a Bíblia e decidiu ler a Bíblia. E ele disse: eu vou ler a Bíblia
para poder entender melhor essas questões que eu quero aprender. Então, Martinho Lutero começou a entender as coisas. Ele leu lá na Bíblia, no livro de Romanos, que o justo viverá pela fé. Aí ele começou a entender que Deus não pedia nada disso. Deus não pedia o nosso dinheiro, Deus não estava vendendo um pedacinho do céu. Que a gente não precisava se machucar, fazer sacrifícios para chegar até Deus. E ele começou a entender que Jesus morreu na cruz para que ele fosse o nosso Salvador e que não precisava a gente ir na igreja e confessar os pecados para o líder da igreja e o líder da igreja pedir dinheiro, nem dizer o que você precisa fazer. Que a gente poderia ir diretamente a Deus através de Jesus. E ele começou a entender muita coisa. E ele começou a escrever tudo que ele estava compreendendo. E uma coisa muito importante, crianças. Martinho Lutero estava compreendendo a leitura da Bíblia porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fez com que Martinho Lutero começasse a abrir seus olhos e começasse a entender as coisas que não faziam sentido para ele. Então, naquela época, as pessoas pregavam as notícias na porta da igreja. Então, hoje, quando a gente quer dar uma notícia a alguém, a gente vai no WhatsApp, não é? A gente vai no Instagram, a gente vai no Facebook, nas redes sociais, e a gente vai e dá a notícia para as pessoas. Quando a gente quer que alguém saiba o que a gente está pensando, a gente vai e escreve lá. Naquela época não era assim que acontecia. Então as pessoas colocavam as coisas, prendiam as coisas aqui na porta da igreja, para que todos lessem. Então Martinho Lutero teve uma ideia. À medida que ele foi entendendo a Bíblia, ele começou a escrever. E ele começou a escrever teses que explicavam às pessoas que tudo aquilo estava errado. Então ele escreveu 95. São muitas, mas a gente vai poder resumir para que você, criança, para que cada um que está aqui vendo possa entender o que Martinho Lutero escreveu. Martinho Lutero, ele escreveu 5 solas, que eram chamadas solas porque eram a língua da época, tá certo? Nas solas tem um significado. Significa 5 somente. Solas significa somente. Então, em resumo, para que você entenda melhor, Martinho Lutero disse o seguinte. Ele disse que somente as escrituras, e ele foi lá na porta da igreja e ele, bateu, bateu para que as pessoas lessem que somente as escrituras continha a verdade a respeito de Deus. Que as escrituras nos ensinam, então ele falava sobre a Bíblia, que a gente tem que ler a Bíblia para poder entender que não existe outro livro tão verdadeiro e tão atual como a Bíblia. Só a Bíblia tem a verdadeira história que a gente precisa aprender. Somente a Escritura. A outra sola que ele dizia, aqui, somente a fé. Aí ele foi lá, foi e bateu. Lá em Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Então, Martinho Lutero leu isso na Bíblia. Então, ele escreveu para as pessoas que o justo viverá pela fé. Que a gente tem que ter fé em Jesus, fé
fé em Deus, que a gente não precisa ficar acreditando e seguindo o que outras pessoas dizem, que é apenas pela fé. Outra sola, né? Outro somente, que Martinho Lutero colocou lá na porta da igreja foi somente Cristo. Então, ó, a igreja naquela época dizia às pessoas que as pessoas tinham que confessar seus pecados ao padre, que o padre dizia o que você tinha que fazer e que você tinha que fazer sacrifícios para poder ser salvo. E Martinho Lutero disse, não, gente, isso não é verdade. Lá na Bíblia, no livro de Timóteo, 1 Timóteo 2:3, diz que há um só mediador entre Deus e a humanidade, que é Jesus. Então, somente Cristo, só Jesus é o mediador entre a gente e Deus. Não precisa a gente pedir, não precisa a gente fazer orações para outro que não seja Jesus. Não precisa. Só Jesus é o caminho para chegar a Deus. E ele também estudou e trouxe para as pessoas somente a graça. Porque as pessoas naquela época diziam que tinham que fazer sacrifícios, como eu já falei, não foi? Então ele disse, lá em Efésios 2, dizia que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus nos ama de maneira tal que ele enviou Jesus, porque é pela graça que somos salvos, pelo amor de Deus que somos salvos. E ele também disse que somente a Deus a gente tem que render glória. E isso está em 1 Coríntios 10:21. Quer comamos, quer bebamos, tudo que a gente faz seja para a glória de Deus. Então, ó, ele diz que somente a Deus devemos a glória. E naquela época era ensinado às pessoas tudo de maneira diferente. Era ensinado às pessoas que eles tinham que seguir o que os líderes daquela época diziam. Era ensinado que eles tinham que se confessar àquelas pessoas, que aquelas pessoas iam dizer o que eles tinham que fazer, que eles precisavam de sacrifícios para que Deus perdoasse, que eles precisavam louvar outros deuses que eles colocavam. Então Lutero leu a Bíblia e teve a revelação do Espírito Santo de que tudo aquilo era mentira. Nada daquilo era verdade. A gente só pode, gente, louvar, dar glórias a Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Somente a Cristo devemos render louvores. E somos salvos pela fé. E tudo isso está na palavra de Deus. Então, precisamos entender que tudo isso foi uma obra do Espírito Santo na vida de Lutero. E assim, Lutero fez uma reforma. Lembra que tia Érica falou da reforma? Não foi uma reforma na parede, mas foi uma reforma na igreja. Lutero, ele fez uma reforma que ficou conhecida como a Reforma Protestante. E sabe por que tem esse nome protestante? Porque Lutero, ele protestou contra todas aquelas mentiras. Ele disse, tudo isso é mentira. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia naquela época não era um livro que todas as pessoas podiam ler. Então as pessoas estavam vivendo enganadas. E Lutero leu a Bíblia e disse às pessoas, não é isso. A Bíblia é um livro verdadeiro, que ele não diz essas coisas, ele diz isso aqui. Então, foi isso que aconteceu, a Reforma Protestante. A partir daí, as pessoas que seguiram o que Lutero ensinou foram chamadas de protestantes. Mas vocês acham que as pessoas daquela igreja, daquela época, ficaram felizes com o que Lutero fez?
Porque eles perderam, né? Que a população começou a entender que não precisava, dar dinheiro para comprar um pedacinho do céu. Que a população começou a entender que podia render glórias e louvor diretamente a Deus. As pessoas começaram a entender que elas eram salvas pela fé. Então isso, a igreja não gostou. Não gostou do que Lutero fez e decidiu perseguir Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero teve um amigo muito importante que pegou Martinho Lutero e guardou ele lá num castelo. E Lutero ficou lá. Só que Martinho Lutero não ficou lá escondido sem ter o que fazer, não. Sabe o que foi que ele fez? Ele traduziu da Bíblia para o alemão. Ele traduziu a Bíblia para a língua alemã, que era a língua daquela época, que era o que o pessoal entendia, e que as pessoas não conseguiam ler a Bíblia porque não estava na língua deles. Então ele facilitou a vida das pessoas traduzindo para o alemão. Então, Martinho Lutero, ele é o grande personagem da Reforma Protestante, que ele veio trazer a verdade que estava na Bíblia e que naquela época era escondida das pessoas. Então ele reformou. E isso é comemorado no dia 31 de outubro. Nós, cristãos, comemoramos a Reforma Protestante. Então, todo mundo precisa entender e comemorar a festa da Reforma. Essa é uma festa que nós comemoramos, tá certo, crianças? Então, espero que vocês tenham entendido o que foi a Reforma Protestante através de Martinho Lutero. As bases da reforma nós vamos aprender, as 5 diretrizes para não esquecer. Orientados pela Bíblia vamos caminhar, as bases da reforma vamos memorizar. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá. Por graça somos salvos mediante a fé, pois Cristo é suficiente para nos salvar. A Bíblia é nossa base e a glória é só a Deus. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Estamos chegando ao final do nosso culto infantil. Espero que vocês tenham aprendido e gostado hoje da nossa história com Martinho Lutero, a Reforma Protestante. Então, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, tá certo, crianças? E até o próximo domingo. Beijos para vocês. Tchau, tchau.